ouvir a voz do Salvador. Números 11. Eu estava lembrando agora com meu pai que o meu pai não era uma pessoa de muito estudo, né? Ele não teve muito estudo. Na realidade começou a trabalhar muito cedo e de uma forma até explorada por uma família que cuidava dele. Mas ele sabia que uma coisa era importante para os filhos, era importante que os filhos estudassem. E ele não sabia como é que ele ia ajudar os filhos a estudar, mas ele sabia que era importante que os filhos estudassem. Então, se passasse alguém na frente da casa vendendo livros, o cara ia vender, porque ele dava um jeito de comprar o livro, porque era importante que a gente estudasse. Então, quanto mais grosso o livro, mais interessado ele ficava em saber como que aquele livro ia ajudar a gente a ler. Poucas coisas eu lembro de quando eu era muito pequeno, assim, 3, 4 anos. Mas eu não sabia ler nessa época. Mas eu lembro que o meu pai comprou uma Barça, e ele pegava aqueles livros daquele tamanho assim, e jogava na gente em cima da cama. 5 horas da manhã ele acordava para ir trabalhar, batia na metade da casa fazendo café, arrumando as coisas, e jogava o livro em cima da gente. Lê de manhã, lê cedo, porque de manhã a mente está fresca. Não sabia nem ler, ele jogava aquele livro lá em cima da gente, né? Mas era uma forma que ele tinha de tentar fazer alguma coisa para que a gente tivesse oportunidade de estudo. E uma delas foi um curso de inglês, que era um áudiozinho, um vinil pequenininho, e a gente rodava aquele negócio na manivela, e a lição era sempre a mesma coisa. What time is it? E ficava só naquele negócio ali, e não saía daquele, e pelo menos isso eu aprendi. Mas é uma coisa interessante, quando a gente olha para os pais, e agora eu olho para os meus pais mais velhinhos, como bate uma gratidão no nosso coração. A Lloyd pergunta para o Caleb, por que eu te amo tanto, Caleb? Aí ele fala, para agradecer, porque ele lembra da música que a gente canta quando faz EBF, eu tenho tanto, tanto, tanto para agradecer. E nós temos tantas coisas para agradecer. Se você parar para pensar, nós temos tantas coisas na nossa vida para agradecer, tantas coisas que o Senhor nos concede, tantas bênçãos que o Senhor nos dá, a própria vida, o ar que nós respiramos, que é de graça. Se o Senhor tirar isso em 3 minutos, a maioria de nós já era. Mas às vezes nós não agradecemos a Deus pelos livramentos que Ele nos dá, pelas oportunidades que Ele nos concede, e às vezes nós passamos um ano todo como o ano de 2014, com tantas bênçãos, com tantas oportunidades que o Senhor nos deu, e se parar para pensar, será que a nossa gratidão foi proporcional ao tanto de bênção que o Senhor nos deu? Será que o nosso coração tem disposição de agradecer a Deus o tanto quanto o Senhor tem nos dado? O ser humano é interessante. O ser humano ele tem mais facilidade natural de reclamar. Nós olhamos ao nosso redor e é muito fácil achar coisas para colocar o defeito. Colocar defeito na esposa, no marido, ver os erros dos filhos, é muito mais fácil. Aí você vai ler, vai para a psicologia e diz assim, olha, quer corrigir seu filho? Faça pelo menos 3 elogios antes de mostrar o defeito que ele está tendo, que aí pelo menos ele vai estar um pouquinho mais aberto. Mas se nós formos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos instrui a respeito disso. E aqui em Números 11, se você não abriu aí, abra, por favor. Tem um episódio muito interessante. E o capítulo começa dizendo, as murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá,
porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará a comer? Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Bom, o maná era uma espécie de semente, uma providência de Deus para a travessia que o povo de Deus estava fazendo na saída do Egito, indo em caminho para a terra prometida. Não tinha alimento e Deus falou bem assim: eu vou providenciar alimento para vocês. Numa parte do percurso, Deus mandou codornas, e numa determinada parte do percurso, Deus mandou esse maná, que era uma sementinha, como se fosse um cereal, alguma coisa assim. A gente não tem exatamente como que era, mas os teólogos estudiosos dizem que parecia uma sementinha, talvez mais parecido com uma aveia, alguma coisa assim. Eles faziam bolo, comia aquilo puro, comia aquilo com leite, e eles misturavam aquilo ali com algumas coisas que eles podiam levar, como alguns animais que eles levavam, né? E então se alimentavam daquilo. Era a providência de Deus para quem iria atravessar o deserto, saindo da escravidão. Esse é o grande detalhe. Eles eram escravos já há muitos anos, há várias gerações escravos no Egito, e agora Deus chegou e falou bem assim: eu vou tirar vocês e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O povo, no lugar de se apegar à promessa, no lugar de se apegar à profecia divina, se apegou às dificuldades. No deserto vai demorar muito. No deserto tem muitas dificuldades. No deserto, no deserto não, vai ser muito complicado. E aí Deus resolveu mandar então, de forma sobrenatural, a providência para que eles fossem alimentados de maneira sobrenatural. No lugar de agradecer por esse sobrenatural de Deus, eles começaram a reclamar. Como nós temos essa inclinação para a reclamação, né? Como pode o nosso coração se inclinar tão facilmente para isso? Nós vemos na Bíblia, em vários episódios, que o povo de Deus reclamou daquilo que Deus estava fazendo. Reclamou para Deus a respeito de coisas que o próprio Deus estava fazendo. Quando o povo estava bem, se rebelava, se achando poderoso até para afrontar Deus, como no episódio de Babel, em que eles resolvem construir uma torre para tornar o seu nome célebre. Era essa a finalidade: vamos mostrar que nós somos poderosos, vamos alcançar os céus e vamos mostrar que nós podemos. Essa é a real tendência do nosso coração: mostrar para as pessoas que nós temos o poder, mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que nós conseguimos atravessar e aniquilar com qualquer dificuldade e ter uma vida de alta qualidade, tirando de letra qualquer problema, qualquer dificuldade que se apresentar a nós, pela força do nosso próprio braço, pela nossa própria sabedoria ou intelectualidade, pelo nosso próprio conhecimento. Mas a palavra de Deus nos chama para uma dependência dele. E nesse episódio, onde Deus manda as codornas, ou onde Deus manda o maná, Deus também está ensinando o povo a depender dele. Só que depender de Deus é algo muito difícil. Depender de Deus envolve renúncia. Depender de Deus envolve espera. Depender de Deus envolve saber escutar não. Eu estava conversando com uma pessoa agora nas férias, e ela estava questionando assim: para que eu vou orar?
se tudo que eu for pedir, Deus vai fazer se for da vontade dele? Eu falei, esse é um questionamento muito normal, muito natural para nós humanos. Porque nós pensamos que orar é só um protocolo de pedir ou agradecer. Vamos agradecer pelo alimento. Aí agradeceu, pronto, cumpriu o protocolo. Vamos pedir agora porque nós precisamos de um ano abençoado. Vamos pedir porque eu preciso que o meu carro não quebre esse ano. Vamos pedir porque eu preciso de saúde. A gente fez da oração um protocolo de pedido ou agradecimento, mas a oração não é isso. A oração é relacionamento com Deus. É lógico que Deus vai fazer o que é da vontade dele, o que ele quiser. Porque se ele fizesse o que nós queremos sempre, não seria ele o Deus, seríamos nós. Se ele faz o que nós pedimos ou o que nós mandamos, nós é que estamos no trono, nós é que damos as ordens e ele é apenas o nosso servo. Mas nós somos os servos. A nossa tendência é não olhar para as coisas que Deus tem nos concedido com gratidão. É mais fácil nós olharmos para aquilo que nós gostaríamos de ter. É mais fácil nós olharmos para aquilo que ainda não conquistamos, mas que queremos muito conquistar. É mais fácil nós olharmos para as expectativas do nosso próprio coração. Só que a palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto. A palavra de Deus diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A palavra de Deus nos ensina a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a se agradar da vontade do Senhor. Mas isso entra em choque com a nossa própria vontade, com os nossos desejos. Talvez o seu desejo não seja de peixe, do pastor Luiz com certeza não. Talvez o seu desejo não seja de alho. Talvez o seu desejo seja de Mercedes, de mansão, de férias mais longas, de mais dinheiro para gastar nas férias, de um emprego melhor. Talvez o seu desejo seja um desejo apenas para satisfazer você. E aqui está o nosso erro. O nosso desejo não deve ser para satisfazer as nossas próprias vontades. O desejo do cristão, o desejo do povo de Deus precisa ser de viver aquilo que Deus quer para nós, de viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. O que Deus tinha preparado para esse povo aqui era liberdade, era uma terra prometida, onde manava leite e mel, era uma promessa de liberdade. Vocês estão saindo da escravidão do Egito e estão indo para uma terra que eu preparei para vocês. Mas eles resolveram olhar para trás. Quantas vezes nós olhamos para trás? Quantas vezes no lugar de olhar para Deus e de olhar para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem prometido para nós, nós olhamos, puxa, quantas oportunidades eu poderia ter se eu não fosse crente. Mas eu sou crente. E aí o Espírito Santo fica me incomodando com algumas coisinhas aí que todo mundo faz. Mas eu não posso fazer porque eu tenho Espírito Santo. Ou eu não posso fazer porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada disso. Mas todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Se você quer agradar a Deus, essa é a resposta. Eu não faço porque eu não quero desagradá-lo. Eu não faço porque eu não quero entristecê-lo. Eu não faço determinadas coisas porque eu não quero desonrá-lo. Eu não busco determinadas coisas porque eu sei que não é esta a vontade do Senhor. E agora que a palavra do Senhor se apresenta para nós, nesse episódio em que o povo murmurou por causa das coisas que tinha no Egito na época em que eram escravos. Porque nós nos apegamos mais às coisas desse mundo do que às coisas celestiais, do que a promessa celestial. Como esse povo se apegou mais ao Egito do que à terra prometida.
Nós temos uma promessa de morar com Deus, de vê-lo face a face, de desfrutar dele plenamente. Mas nós nos preocupamos mais com como será o nosso ano. Nos preocupamos mais em como será a nossa próxima férias, as nossas próximas férias. Nos preocupamos mais com as coisas desse mundo. E sabe o que a palavra diz sobre isso? A palavra de Deus diz que se a nossa expectativa se limita apenas às coisas aqui da terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Se a sua expectativa se limita apenas a viver o que tem para ser vivido aqui na terra, a sua eternidade é uma eternidade que aponta para uma tristeza sem fim. Por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender na palavra de Deus o que ela nos ensina sobre o que é a verdadeira gratidão a Deus, o que é ter um coração disposto a honrá-lo, a viver para Ele, a querer que o meu ano, e que a minha vida, e que as minhas escolhas, e que a minha família, e que a minha esposa, que o meu filho viva totalmente para Deus. Que as pessoas que estão ao meu redor possam desfrutar dessa felicidade de saber que existe um Deus, e que existe um Deus que faz promessas para o seu povo, e essas promessas apontam para uma felicidade que vai além das coisas aqui na terra. Que não é essa felicidade que algumas igrejas têm pregado aí, como carro, mansão, salário bom. Não é isso. É uma felicidade que aponta para a eternidade. Para a eternidade. Mas eu gosto tanto de cebola, eu gosto tanto de alho, acho que eu vou voltar para o Egito. Maná, de novo maná, todo dia maná. Será que Deus não sabe que a gente já está cansado desse maná? Toda vez as mesmas bênçãos do Senhor para as nossas vidas? Eu quero algo diferente. É isso que o nosso coração clama, por algo diferente. Nós precisamos ter disposição de aceitar, de receber aquilo que vem de Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. A murmuração parece que ela caminha junto, com a contenda. Você começa a murmurar tanto, você começa a falar tanto mal, que você junta murmuradores ao seu grupo ou ao seu redor, e junto com esses murmuradores vem a contenda. Porque aí junta um grupo, esse grupo vai contender com os outros. Olha o nosso coração. Para que lado que ele está inclinado? Para o lado da vontade de Deus ou para o lado da murmuração? Mateus 12, 34 diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O murmurador, ele começa a sua murmuração dentro dele, com algo que não está resolvido nele. E aí, por não resolver os seus próprios problemas, ele começa a enxergar os problemas dos outros, ou os problemas ao seu redor, e começa a jogar pedras no problema do outro, para que o problema do outro seja evidenciado e não o dele. O grande problema é que chega uma hora que nós começamos a lançar pedras também em Deus. Por que Deus não faz como eu quero? Por que Deus não faz como eu espero? Por que Deus não faz como eu peço tantos anos pedindo e Deus não dá o que eu estou pedindo? Por quê? E começamos a lançar pedras também em Deus, ou na palavra de Deus, ou na vontade de Deus. Essa atitude de rebelião contra Deus é uma murmuração que começa dentro de nós, é um problema
que existe dentro de nós e precisa ser resolvido com o Espírito Santo e com a palavra de Deus trabalhando nas nossas vidas. Em Provérbios diz algo muito interessante. Provérbios 6, a partir do versículo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. A murmuração, ela inevitavelmente vai criar contenda entre os irmãos. Porque tem alguém fazendo e tem alguém murmurando. Tem alguém que se dispõe a ir lá e realizar. Mas tem alguém que sabe melhor, mas não se dispôs. E depois reclama: não, mas isso poderia ser feito melhor. Aí o marido olha para a esposa e diz assim: puxa, mas por que você não fez isso direito? Porque você não fez antes. E aí começa aquela contenda dentro de casa, um jogando pedra no outro, um jogando seta, um jogando acusação no outro, e nós nos ferimos. Por causa de algo que não está tratado no nosso coração, nós começamos a ferir o próximo. E uma pessoa ferida, ela fere com muito mais facilidade. Ela fere que nem sente. Ela está tão ferida, está tão ruída, está tão corrompida por dentro, que ela atinge a outra pessoa com palavras duras, com palavras que machucam, e ela nem percebe, nem sente, ou se sente, rapidinho ela esconde aquele sentimento, porque não se importa. A contenda, ela tem a murmuração, ela traz a contenda, e a contenda tem esse poder de separar irmãos. Será que o nosso coração tem sido mais grato do que um coração de murmurador? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos ensina uma receita contrária. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente seja murmurador. A vontade de Deus é que a gente seja grato. É que você seja grato pelo seu filho, é que você seja grato por a sua esposa, que você seja grato pelo seu marido, pelo seu emprego, pela segunda-feira. É que você seja grato por todas as coisas que acontecem ao seu coração. Eu nunca vou esquecer, depois do acidente que aconteceu com Jeová, agora no final do ano, eu fui visitá-lo e ele ainda todo costurado, lá no hospital. Eu falei assim: Jeová, o que você tira assim de lição dessa situação toda? Ele falou assim: eu estava com toda a minha família preparada para viajar. Eu vejo que Deus pode ter facilmente nos livrado de um acidente, minha família toda está no hospital, ou ter morrido num acidente na estrada. Mas eu quebrei minha cara todinha, fiquei todo amassado, vim para o hospital, fiz a cirurgia e estou aqui em recuperação. Talvez por um livramento de Deus. Eu agradeço a Deus pelo que aconteceu. Agradecer a Deus por levar uma cabeçada de um peixe, ter o rosto todo amassado e estar no hospital, em tudo dai graças. Agradecer a Deus porque eu ia pegar um voo e o voo atrasou, ou a conexão não deu certo, sabe lá o que ia acontecer com esse avião, se você estivesse dentro dele? Agradecer a Deus porque apareceu uma doença na minha família, em tudo dai graças. Mas não é dar graça só pelas desgraças, é dar graça por tudo, sabendo que Deus é Senhor sobre tudo. Deus está acima de tudo. Mas nós nos apegamos às
coisinhas, às circunstâncias, à cebola, ao alho, ao peixe do Egito. Quando o Senhor quer nos revelar a sua própria glória, quando o Senhor quer nos revelar sobrenatural. O maná era um alimento sobrenatural que Deus estava mandando. A maneira como Deus mandava as codornas era de uma maneira sobrenatural. Mas às vezes nós não enxergamos o sobrenatural de Deus, porque estamos apegados às nossas murmurações. Eu vou repetir isso. Às vezes nós não enxergamos o sobrenatural de Deus, porque ficamos apegados às nossas murmurações, que vêm dos nossos próprios desejos, e não da promessa ou do desejo de Deus. Deus, eu quero peixe, eu quero cebola, eu quero alho. Não, mas eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu vou dar para vocês codornas, eu vou dar para vocês um maná, eu vou dar para vocês um alimento sobrenatural. Um alimento que ninguém teve, eu vou dar para vocês. E a minha vontade, Deus? E o que eu quero, Deus? Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. O Salmo 116, versículo 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você pode dar para o Senhor por Ele ter te dado a vida? O que você pode dar para o Senhor por Ele ter te dado a salvação em Cristo Jesus? O que você pode dar para o Senhor por você poder desfrutar da verdade, do conhecimento da palavra de Deus, que é revelada ao seu coração e confirmado no seu coração através do Espírito Santo de Deus que mora em você? O que você pode dar? O que você pode devolver para Deus? Será que nós temos mais para agradecer ou mais para reclamar? Será que a nossa ênfase do coração está mais na gratidão ou mais na murmuração? Será que esse ano, que será um ano de recessão, será que esse ano que talvez o pneu do seu carro vá furar, talvez tenha algum problema de mecânica, será que esse ano que você vai enfrentar problemas nos seus estudos, no seu trabalho, será que esse ano você vai mais murmurar ou mais agradecer? Você se apega mais às eternidades das promessas de Deus e ao Deus dessas promessas, ou se apega mais às circunstâncias ao seu redor e por causa delas você murmura? A que você tem se apegado? Quando você faz a sua visão, a sua projeção, o seu planejamento para esse ano, você está olhando para quê? A sua expectativa é do quê? De agradecer ou de reclamar? Três anos. Do tamanho do Caleb. Não era um gibizinho não, gente. Era uma Barça. Era quase uma porrada levar um livro daquele nos peitos, 5 horas da manhã. Lê aí que de manhã a mente está fresca. E hoje eu poder olhar para o meu pai e falar: pai, obrigado pelo esforço que o senhor fez. Mãe, obrigado por a senhora levantar todo dia de manhã e preparar café para a gente. Olhar para as pessoas que estão ao meu redor e agradecer por aquilo que elas têm feito. Reflete o nosso coração aprendendo gratidão com Deus. Eu posso aprender gratidão com Deus e refletir essa gratidão para as pessoas que estão ao meu redor, e posso aprender gratidão com as pessoas que estão ao meu redor e refletir essa gratidão com Deus, tanto na horizontal quanto na vertical,
Nós precisamos aprender isso. Jesus Cristo veio para morrer numa cruz. Procura nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Procura para ver se Jesus mais reclamava ou mais enaltecia, mais elogiava, mais honrava, mais glorificava a Deus. Procura lá, anota quantas vezes que Jesus exaltou o nome do Senhor e quantas vezes que ele reclamou de Senhor. Ah, mas ele era Deus, 100% Deus, e era 100% homem. Nós somos 100% homens, e nós precisamos aprender com Cristo, porque a palavra diz que é para nós aprendermos com Ele. Que você aprenda gratidão, e que esse ano seja um ano em que o seu coração agradeça a Deus por tudo o que Ele tem providenciado para a sua vida, em nome de Jesus. Amém?